Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos com a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo. Hoje que é dia 1 de agosto de 2021. Inicialmente, gostaríamos de corrigir um erro do nosso programa anterior, quando falamos da caridade e das obras que Allan Kardec deixou quando partiu para o mundo espiritual. Dissemos, por equívoco, que ele deixou 200 obras, mas na realidade foram 20 obras de Allan Kardec. As 12 revistas espíritas, as 12 volumes. E também dissemos as obras principais dele, que se chama o Pentateuco Kardeciano, a partir do Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Além desses, que são a base da codificação, a obsessão, a prece e o que é o Espiritismo, mais a Sociedade Espírita de Paris, fundada por Allan Kardec, em torno de mais ou menos umas 20 obras que Allan Kardec deixou com apenas 12 anos de trabalho. 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, até 1869, que ele desencarnou com 65 anos de idade. E deixou mais obras póstumas, que apenas os escritos e os continuadores da obra, inclusive sua esposa Amélia Boudet e mais alguns companheiros de trabalho, deixou os escritos e foi publicada Obras Póstumas. Daí o nome Obras Póstumas. É uma obra publicada pelo autor, como todo mundo sabe, depois de sua morte. E corrigimos aí, só de sempre foram 200 obras, foram 20 e poucas obras no total, mais ou menos. E gostaríamos de esclarecer que se Allan Kardec tivesse vivido mais uns 10 ou 12 anos, eu diria que, pelo nosso ponto de vista, eu diria que ele teria deixado uma obra dobrada, mais 20 obras. Pelo menos mais 12 revistas. E assim, hoje nós anunciamos o nosso programa, que é Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. E nós, então, consultamos aqui o nosso e-mail e encontramos a pergunta de um cidadão que é iniciante nos estudos do Espiritismo. Aí ele pergunta: como o Espiritismo vê Deus? Como o Espiritismo vê Deus? Ora, nós recorremos ao Livro dos Espíritos, que na primeira pergunta, Allan Kardec pergunta, na longa entrevista, que o livro é uma longa entrevista de Allan Kardec aos espíritos superiores, que trouxeram a revelação do Espiritismo para a humanidade. E Allan Kardec abre o Livro dos Espíritos e nós também dizemos que abre o conhecimento do Espiritismo para todo mundo garimpar esse novo mundo. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, de Kardec, é: que é Deus? Que é Deus? E os Espíritos reveladores respondem: Deus é a causa, é a inteligência suprema do universo, causa primária de tudo e de todas as coisas. É assim que o Espiritismo vê Deus. Mas prega-se por aí, e sempre pregaram, um Deus bíblico, por falsa interpretação bíblica.
Aí pregam-se sempre por aí, as religiões dogmáticas, um Deus da Bíblia, mal interpretado, que é o Deus de Moisés. É um Deus que se considera um Deus pequeno e mesquinho. Por quê? Porque é um Deus que é odiento, apresentam o Deus da Bíblia, as religiões dogmáticas, apresentam um Deus odiento, rancoroso, vingativo, briguento e cruel. Cruel por quê? Porque criou o céu e o inferno, criou o céu e criou os anjos e botou no paraíso, que é o céu. E criou o Satanás, porque se o Satanás existe, que para as crenças religiosas eles têm o Satanás, entre aspas, que não existe, o Satanás tem o mesmo poder de Deus. É Deus criando as leis. Deus é um Deus que se arrepende de criar leis e depois ele se arrepende de mancha, faz outra. Esse é um Deus pequeno e mesquinho e privilegiador. É esse Deus, que é um Deus rancoroso, vingativo e cruel, porque criou o céu e o inferno. Bota no inferno aqueles que cometem um pecado, bota e não tira mais. E criou Satanás. É um Deus muito cruel. É este. Logo ele é pequeno, esse Deus é pequeno, e é um Deus mesquinho. E é odiento porque odiou a humanidade toda pelo pecado de Adão e Eva. Tanto que aplicou a penalidade da condenação a toda a humanidade do futuro. O sofrimento que nós passamos hoje, ou que viemos passando de lá para cá, a origem dele é o pecado de Adão e Eva. É um Deus limitado, de vista curta, pequeno, esse Deus, e além disso é mesquinho, não é? E cruel porque condenou toda a humanidade do futuro pelo pecado de Adão e Eva. Se Adão e Eva não tivessem pecado dessa forma, nós não estaríamos aqui. Como estaríamos aqui se não fosse o pecado de Adão e Eva? É esse Deus aí é o vingativo, o rancoroso, o ameaçador. É um Deus que constrange e que ameaça as criaturas humanas, que somos filhos desse Deus. Mas o Espiritismo, aliás, esse Deus aí, ele já está morto. É esse Deus que os homens de sabedoria não aceitam mais. E esse Deus está morrendo, porque é o Deus mal interpretado. Lá na Bíblia, ele é mal interpretado. Aí os sábios, os homens altamente inteligentes, aí já enterraram esse Deus. Não aceitam mais esse Deus. Estão aceitando o Deus que Jesus ensinou, que é o mesmo Deus que o Espiritismo ensina. Inteligência suprema do universo e causa primária de tudo e de todas as coisas. O Espiritismo apresenta Deus, amor e justiça. Quando ele aplica a justiça, aplica com misericórdia, com amor. E para isto, Deus criou a reencarnação. É o perdão de Deus aos seus filhos. Não coloca ninguém no inferno. E nem dá o paraíso a ninguém. O paraíso é uma conquista dos espíritos através das inúmeras reencarnações. Porque numa encarnação nós corrigimos os erros das outras e estabelecemos bases para as vidas futuras, fazendo o bem, fazendo a caridade e evitando o mal. Então, o Deus que Jesus ensinou é esse Deus que o Espiritismo também apresenta à humanidade. É Deus amor, misericórdia, que aplica a justiça agora com amor para corrigir, para ensinar. Se pudesse falar conosco, quando nós cometemos um crime qualquer, uma desobediência contra as leis da natureza, aí Deus diria: meu filho, você errou, corrija o erro,
que eu lhe dou oportunidade, inúmeras oportunidades, através de quê? Da reencarnação. A reencarnação é o perdão do nosso Pai Celestial. Sem a reencarnação, Deus continua cruel, rancoroso, vingativo, pequeno e mesquinho, que o Espiritismo também condena esse Deus, não aceita esse Deus. O Espiritismo prega esse Deus que João, o apóstolo de Jesus, em seu evangelho, ele diz: Deus é amor. Deus é amor. E também recorda Paulo, o apóstolo, quando ele diz na primeira epístola aos Coríntios, falando das 3 virtudes: fé, esperança, caridade. A caridade é a rainha das virtudes, maior do que a própria fé, mostrando Paulo que a fé sem a caridade é um defunto, sem alma, sem espírito. E quem confirma isto aí é o colega também apóstolo de Paulo, que escreveu uma epístola, colega de Paulo. Quem? Tiago Menor, na sua epístola, no capítulo 4, ele diz: fé sem obra é morta. O Espiritismo também ensina a caridade, a bandeira da caridade. Fora da caridade não há salvação. Que a caridade é universal, não é exclusiva nem de católico, nem de protestante, nem de espírita, nem é de nenhuma religião. Até mesmo os incrédulos, os materialistas e os ateus, fazendo a caridade, ganham o céu. E os grandes conhecedores da Bíblia, que decoram a Bíblia, mas não praticam, não fazendo bem, não chega nem na porta do céu. Só com a fé, não. Fica arrodeando o céu, simbolicamente falando. Arrodeando, mas não entra. Agora, praticando a caridade, a prática do bem e evitando o mal, entra no céu, mesmo que não tenha nenhuma religião. É o que Jesus ensina lá no Evangelho. É a prática do bem, a prática da caridade. É isso que ele ensina. Então, é assim que o Espiritismo vê Deus como a força superior do universo, Deus, inteligência suprema do universo, não tem outro igual. É Deus. E causa primária de tudo e de todas as coisas. Mostrando que a criação é obra de Deus. A criação é um efeito. Ninguém pode nem negar. A criação é um efeito. E a causa é Deus. E Deus é uma causa sem causa. Quem criou Deus? Essa é a mentalidade espírita. É o que o Espiritismo nos ensina. E ninguém tem para onde correr. Porque cada um pergunta a si: eu me criei? E a resposta: eu me criei. Quem me criou? Há quem diga que foi o acaso criador. Mas no universo não existe acasos. Existem causas. O único que não tem a causa criadora, o único que não tem uma causa para o criar foi Deus. Deus é a causa de todas as causas. Ninguém criou Deus, é a causa de todas as causas. E olhando para o universo, a gente vê o efeito que partiu de uma causa, que é Deus. Esse é Deus. E então nós chegamos ao final do nosso programa hoje, que foi somente atendendo a pergunta deste nosso irmão que é interessado no Espiritismo. Muita paz para todos.